Saúdos amados com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Eu agradeço ao pastor pela confiança, agradeço pela oportunidade de estar aqui e de ser um canal nas mãos do Senhor, amém? Eu peço que você fique atento nessa noite, que Deus já tem falado, Ele não vai falar, Ele já tem falado com cada um de nós, através dos louvores, através de cada ministração aqui. Ele tem falado, Ele tem operado, Ele tem preparado um ambiente para que a sua palavra seja ministrada, para que a terra dos vossos corações, a terra dos nossos corações esteja fofinha, preparada, adubada para receber a semente da palavra. Amém? Então peço que você fique atento nessa noite, dê lugar ao Espírito, fique atento à voz do Senhor, porque eu creio que Ele falará poderosamente conosco nessa noite, amém? Peço que os irmãos fiquem de pé para a leitura da palavra. Amém, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Jesus, tu és maravilhoso, Deus. Te rendo graças, Senhor. Aleluia. Deus poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ler a palavra do Senhor então, vamos abrir Jeremias capítulo 29, versículo 12 e versículo 13, em nome do Senhor. Todos acharam? Amém. Então, quero ler o texto aqui, tá bom? A pedido do pregador. E esse texto é maravilhoso, irmãos. É um prazer de ler esse texto. Jeremias 29, eu vou ler o verso 12 e o verso 13. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. De novo, verso 13. Vós me buscareis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Glória a Deus, irmão Edgar. Aleluia. Amém. Peço que os irmãos se assentem nessa noite. Aleluia. O profeta Jeremias, muito conhecido como profeta chorão, é um profeta que foi usado por Deus num período de decadência do povo de Israel e de Judá. Num período em que o povo estava totalmente corrompido, totalmente entregue à idolatria, aos costumes dos povos vizinhos da época. E foi um profeta que foi usado para trazer duras palavras ao povo do Senhor, que estava longe da presença dele. Aleluia. Jeremias, ele profetiza contra um povo que havia abandonado o conserto do Senhor. Um povo que havia abandonado a sua lei. Povo qual o Senhor tirou da terra do Egito com mão forte. Quantos de nós fomos resgatados também? Assim como o povo de Deus. O povo foi resgatado com mão forte pelo Senhor.
da terra do Egito. Aleluia. E quando esse povo chegou na terra que o Senhor prometera a eles, esse povo começou a se corromper, começou a se misturar com a cultura dos povos vizinhos, começou a adorar os seus deuses, deuses de pedra, deuses de barro, deuses de bronze. Aleluia. E eram duras as palavras que o Senhor usava através de Jeremias para esse povo. Oh, Deus. Jeremias cita no capítulo 2, e versículo 8, que os que tratavam da lei nem sequer conheceram a Deus. Era uma outra geração. Não era mais a geração que saiu do Egito, que se corrompeu a outros deuses. Era uma geração que foi além disso. Os que cuidavam, que tratavam da lei do Senhor, nem sequer conheceram a Ele. Nem sequer conheceram a Deus. Aleluia. Os seus profetas profetizavam por Baal. Aleluia. Não havia mais voz de Deus no meio do povo. O povo, aleluia. Eu dou graças a Deus pelo que foi ministrado hoje pela manhã, pastor, no culto de escola dominical, porque é muito conveniente ao que será pregado aqui essa noite, porque enquanto Jeremias profetizava condenação, morte, julgamento da parte de Deus, os profetas, eles julgavam, eles profetizavam e falavam que haveria paz. Não, que isso? Não tem julgamento. Haverá paz em nosso meio. Esse negócio aí não vai acontecer. Se Jeremias está mentindo. E o povo de Deus preferia ouvir a voz da mentira. Preferia ouvir a voz do inimigo. Aleluia, que tentava a todo tempo calar a voz de Deus que chamava o povo ao arrependimento. Aleluia, Deus trazia palavras de julgamento, mas ao mesmo tempo Ele esperava um arrependimento da parte do seu povo, que ele se voltasse novamente a Ele, se arrependesse da sua prostituição, porque o povo estava se prostituindo após outros deuses, o povo que conheceu o Deus vivo, aleluia, que foi conduzido por Ele num caminho de sequidão no deserto, onde poderia morrer, aleluia. Um Deus que viu milagres e prodígios, que bebeu a água da rocha, que simbolizava Cristo, agora estava adorando a deuses de pedra, de pau, de barro. Estavam longe, tão longe do caminho de Deus, que não podiam sequer ouvir a sua voz. Era um povo de dura cerviz, como diz a palavra. E quando fala de dura cerviz, eu lembro do André, que ministrou há pouco tempo atrás no culto de oração e falou sobre isso, sobre dura cerviz, que faz menção aos animais de carga da época, que eram animais ruins, tinham o pescoço duro, não se deixavam ser conduzidos, guiados. Esse era o povo de Deus nesse tempo. Não se permitia ser guiado, não se permitia ouvir a voz do Senhor. Estavam todos seguindo aquilo que estava no seu coração corrompido, no seu coração mau. Aleluia. Havia 2 tipos de profecia nesse tempo. Enquanto o Senhor bradava através de Jeremias, falando palavras de julgamento, morte, destruição, havia os profetas que profetizavam mentiras ao povo. E o povo preferia seguir a mentira. Em nosso tempo hoje, nós temos homens, mulheres de Deus, que são tementes, guiadas pelo Espírito. Aleluia, que falam, aleluia, que são boca de Deus nessa terra. E muitas vezes, nós preferimos ouvir a voz da mentira pela internet, escutando qualquer coisa, se alimentando com qualquer coisa, irmão. Aleluia, que Deus tenha misericórdia de nós e nos conduza à verdade, à palavra de vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Em meio a esse tudo, a todo esse ambiente de corrupção, onde o povo já não julgava a causa do órfão, da viúva, cada um pensava naquilo que era bom para si mesmo.
Ninguém se preocupava mais com ninguém. Cada um se preocupava com o seu bolso, com aquilo que era próprio seu. Aleluia. Que Deus não nos pegue nessa situação, irmãos. Que Ele não nos ache, não nos encontre nessa situação. Tão longe da presença dEle, que não possamos ouvir a sua voz. Que prefiramos ouvir a voz da mentira, de mercenários, que a Bíblia fala que há pastores e há mercenários. O pastor de verdade, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, quando ele vê o lobo, ele foge. Aleluia. Oh Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. A geração que saiu do Egito, abandonou o Senhor e seguiu após outros deuses. Mas a próxima geração, seus filhos, aleluia, Deus fala através de Jeremias que fizeram pior do que os seus pais. Aleluia. Eles não só se corromperam como seus pais, se prostrando a outros deuses, mas foram além. Aleluia. Os seus pais deram um péssimo exemplo à próxima geração, se prostrando a outros deuses, servindo a outros deuses, a ponto que Deus fala através de Jeremias: olha em volta, olha para as outras nações, vê se alguma dessas nações abriu mão dos seus deuses, visto que nem sequer são deuses. Aleluia. Mas o meu povo abandonou o meu conserto, o meu povo abandonou o manancial, né, Dani? Abandonou o manancial de águas vivas e foi cavar cisternas rotas, que não retém água. Aleluia. Oh Senhor, tem misericórdia de nós, ó Deus. Aleluia, Senhor. Povo de dura cerviz, povo de dura cerviz, que não se permite ser conduzido. Aleluia. A palavra diz que o jugo do Senhor é suave, que o fardo dele é leve. Amém. Aleluia. Deus, aleluia. Não seja duro de coração. Não deixe a cultura, as coisas desse mundo, aleluia, endurecerem o teu coração a ponto de não aceitar a condução daquele que te criou, daquele que te formou, daquele que te resgatou. Eu não sei a vida de cada um aqui, mas eu fui resgatado, eu fui restaurado. Aleluia, eu não merecia estar aqui, mas o Senhor olhou para mim com olhos de misericórdia. Ele teve misericórdia de mim e me trouxe até aqui. Aleluia. Eu creio que cada um aqui tem o seu testemunho, cada um aqui tem a sua história, de como foi alcançado pelo Senhor. Até mesmo aqueles que nasceram em berço evangélico, em algum momento tiveram um encontro com Cristo. Aleluia. E o que nós temos feito de lá para cá? Como temos vivido, como temos adorado, temos vindo dia após dia, culto após culto, aniversário após aniversário. Aleluia. Temos enfeitado esses bancos com nossas roupas bonitas. É um povo bonito. Vocês são lindos. De nada, pastor. Mas há uma necessidade. Há uma necessidade no reino. E nós precisamos acordar para isso. Não podemos continuar dormindo espiritualmente, nos enganando a nós mesmos, achando que eu só preciso ir ao culto, dar os meus dízimos, ofertar, levantar a minha mão e glorificar. Eu sou até um crente bonitinho, me arrumo direitinho. Não. Aleluia. Aquele que entrega ao Senhor aquilo que é pedido, é tido como servo inútil. Se nós viemos até aqui, domingo após domingo, mesmo que toda terça-feira, e louvamos, adoramos, cantamos a Deus, buscamos a face dEle, damos os nossos dízimos, nossas ofertas, e cumprimos ali a cartilha de crente, isso não adianta. O Senhor requer mais da sua igreja.
O Senhor requer mais do seu povo, requer mais de mim, de você. Há uma necessidade, irmãos. Assim como eu e você fomos alcançados, há almas aí fora. Aleluia. Há almas aí fora em prantos, na devassidão, no engano, na mentira, achando que aquilo que elas estão fazendo faz bem para a sua alma, alegra a alma. Não, eu estou aqui com os meus amigos, eu bebo, eu faço aquilo que eu quero, e isso alegra o meu coração. Coração mau, coração enganoso, corrupto. Aleluia. Há uma necessidade, irmãos. Nós não podemos continuar sentados nesses bancos, ocupando um lugar que deveria já ter sido reservado e deixado reservado para outra pessoa. Eu lembro, acho que foi o Deison, naquela vez que colocou um bilhete, foi a Leide, num culto de evangelismo, em vários bancos aqui da igreja foram colocados pequenos cartazes que diziam: podia ser seu vizinho, podia ser seu amigo de escola, podia ser o meu patrão, podia ser o seu pai, a sua tia, seu irmão, podia ser qualquer um, mas nós viemos, nos alegramos, pulamos, vamos para a cantina, abençoamos a obra. A igreja está linda, maravilhosa. Nós temos aparelhagem de ponta, tudo do bom e do melhor. Mas há uma necessidade, irmãos. Há uma necessidade. Há obras que estão paradas. Há igrejas que estão fechadas. Porque não há quem assuma, quem se coloque na posição, que assuma a responsabilidade, assuma um compromisso com o reino. Aleluia. Nós não podemos continuar nos enganando e achando que está tudo certo. Eu não posso me conformar com isso. Não posso me conformar, eu não posso aceitar que é isso. O resto da minha vida vai ser isso. Eu vou passar o resto da minha vida sentado no banco dessa igreja, me alimentando da palavra e sem produzir nada. Eu tenho certeza que eu não digo isso de todos. Aleluia. Eu não digo isso de todos, mas há pessoas aqui que precisam ouvir isso, assim como foi ministrado aqui pela irmã Simone, guiada pelo Espírito. Há ministérios aqui que estão guardados no armário, empoeirados. Há ministérios lindos que estão parados, cheirando a naftalina. Aleluia, aleluia, Jesus. Que o Senhor venha restaurar esses ministérios, que nós venhamos dar lugar a Ele, que nós possamos ser maleáveis. Aleluia, aleluia. O Senhor chama Jeremias e fala: vai até a casa do oleiro, vai ver a obra que ele está fazendo. Quando Jeremias chega lá, o oleiro está ali trabalhando no vaso, moldando aquele vaso, e de repente aquele vaso se quebra, e o oleiro pega, e dele vai e faz um vaso novo. Deus pode fazer isso. Era o desejo do Senhor fazer isso no meio do povo dele. Só que o povo era de dura serviço, duro coração. Que nós possamos ter um coração temente, irmãos. Um coração que seja conduzível, que seja moldável, assim como o barro nas mãos do oleiro. Porque um vaso que já foi queimado e está endurecido, se ele quebrar, não tem mais o que fazer. O que se faz com ele? É lançado fora, é só caco. Mas se nós tivermos um coração moldável, um coração maleável, um espírito contrito, quebrantado diante da presença do Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer coisas grandes, não só no meio dessa igreja, mas fora dela. Eu sei que o Senhor pode. Aleluia. Se Ele não fosse capaz, Ele não falaria, Ele não prometeria. Aleluia. Eu cheguei aqui essa noite, eu dali de trás, até comentei com a minha esposa: olha, está todo mundo, um monte de gente combinando ali com a cor da decoração do aniversário. Um monte de gente.
com a roupinha combinando ali as cores do aniversário ainda. E Deus me falava que Deus ainda fala. Deus ainda fala. O aniversário passou, mas a palavra continua. A palavra continua. Aleluia. Aleluia. A palavra dele é fiel e continua a ecoar. Se você esqueceu que foi ministrado nesses dias do aniversário, eu te convido a acessar lá o YouTube da igreja. Vai lá e assiste. Foi poderoso e eu não quero esquecer essas palavras. Não quero esquecer essas palavras. Há pouco tempo, assim que o pastor me fez esse desafio, eu estava com algo no meu coração. E sabe, o pastor não me deu um tema, mas eu estava com algo no meu coração. Teve um dia que o Rafinha, numa aula do IBA, acredito que foi isso, o Rafinha comentou sobre um culto poderoso, onde casais ali saíram daquele culto e foram para missões, foram fazer a obra. E eu ficava me perguntando, o que foi ministrado? O que foi ministrado? Que palavra foi dita? Que palavras foram lançadas ao coração desses homens e mulheres, para que eles largassem o conforto dos seus lares, largassem empregos e fossem enfrentar a incerteza de uma obra? Que palavras foram ditas? E eu ficava me perguntando, e sinceramente no aniversário eu vi o pastor Ednei e me deu vontade de chamar ele e perguntar. Mas Deus é poderoso. Deus é poderoso. Quando Ele quer falar, não importa quem é. Ele só precisa de alguém que esteja disponível. Esteja disponível a Ele. Esteja disponível ao Senhor, Ele vai te usar. Tira do armário aquilo que o Senhor te deu. Sacode, tira a poeira, o cheiro de naftalina. Aleluia, o que Deus tem para fazer através da minha e da tua vida é algo poderoso, irmão. Aleluia, essa obra não pode ficar por aqui. Eu não posso ficar por aqui. Jovens, cadê os jovens? Levanta a mão. Coisa linda. Jovens, vocês são o futuro da igreja. Vocês são o futuro da igreja. Vocês são o futuro dessa obra. Talvez um dia, quem sabe, aleluia, quisera Deus, esse pessoal que está no louvor aqui não esteja mais aqui. Saia para outros lugares e vocês vão assumir o lugar. Então se preparem, se coloquem na presença do Senhor, porque vocês são o futuro dessa obra. Vocês são o futuro de outras obras fora daqui. Nós somos o futuro do reino. O reino precisa de nós. Aleluia. O povo de Deus se corrompeu. O povo de Deus não só seguiu após outros deuses, dando mau exemplo à geração posterior, mas ainda fez pior. Matou as próximas gerações, sacrificou nos altares de Baal. Que nós não sacrifiquemos os nossos pequeninos. Aleluia. Que nós venhamos seguir aquilo que a palavra nos ensina, que Deuteronômio nos ensina. Ir pelo caminho, ensinando. Não o caminho em que deve andar, mas no caminho. Ir no caminho, ensinando o caminho que deve andar. Aleluia. Vamos cuidar das nossas crianças, irmãos, do futuro da obra de Deus. Não são apenas... Eu olho aqui para frente quando eu vejo as crianças reunidas e eu penso, ali tem pastores, ali tem evangelistas, pregadores, homens e mulheres que serão usados poderosamente, que farão obras maiores daquelas que são feitas hoje aqui, que farão coisas maiores. Aleluia. Oh Deus, oh Senhor da glória. E assim como o povo de Israel, depois disso tudo, aleluia, profecias duras, o Senhor falou que o povo ia morrer de pestes, de doenças mortais. Os que não fossem mortos pelas doenças mortais iam ser mortos pela espada e pela fome.
São duras palavras, porque o povo não se voltava ao Senhor. Que nós não precisemos disso, irmãos. Que nós não precisemos de duras palavras. Que nós sejamos conduzíveis, tratáveis. Aleluia. A minha alma se entristece. Se entristece porque há pessoas que por causa de uma correção de amor abandonam a obra de Deus. Como pode? Aleluia. Quando a palavra de Deus fala, a tua vara e o teu cajado me consolam, como é que eu não vou aceitar? Quando o meu pastor me chama a atenção, me repreende quando eu estou errado. Aleluia. Que nós não sejamos tão duros, irmãos, tão difíceis, com um pescoço tão duro, que não possa ser conduzido pelo jugo suave do Senhor. Aleluia. Possamos tomar o seu fardo leve sobre nós e aprender dele, que é manso e humilde de coração, assim como o povo de Israel, que foi levado cativo para uma terra que eles não conheciam, para uma nação que eles não conheciam. Aleluia. Nós também somos peregrinos nessa terra. Essa pátria não é nossa. Essa pátria não é nossa. Essa pátria não é tua. Eu estou aqui hoje para te lembrar que essa terra não é tua. Essa pátria, ela não é tua. Deus tem uma pátria melhor para nós. Uma pátria celestial. Aleluia. Deus poderoso, santo. E depois que o povo foi exilado, foi levado para essa terra, o profeta mandou carta, falando ao povo não mais palavras duras, porque o julgamento já chegou. O julgamento já tinha chegado para eles. O povo morreu. A maior parte do povo morreu. Então, o profeta escreveu carta com palavras mais doces, aconselhando o povo, falando: olha, nessa terra onde vocês vão, se casem, construam casas, plantem pomares, comam do fruto. Aleluia, tenham filhos. Casem seus filhos, deem suas filhas em casamento. Aleluia, cresçam, prosperem nessa terra. Aleluia, não diminuam, mas cresçam. Assim nós, como igreja do Senhor, que somos. Aleluia. Que somos peregrinos nessa terra. Que nós possamos crescer e avançar a obra de Deus. Porque importa que a obra dele avance, que o reino dele avance. Aleluia. Aleluia. Oh Deus, edificai. Edificai, igreja. Vai lá no armário. Sacode a poeira lá. Tira teu ministério do armário. Porque Deus quer te usar. Deus quer te usar. E a obra precisa. Eu acho que não tem alguém aqui que ore mais, que Deus mande trabalhadores para a sua seara do que o pastor. Não é, pastor? Aleluia. A palavra diz que a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros, são poucos os trabalhadores, e nós aqui somos muitos, irmãos. Somos muitos, não somos poucos. Temos nos alimentado dessa palavra. Aleluia. O Senhor tem nos ensinado, tem nos guiado através da sua verdade, através da sua palavra. Nós conhecemos o nome dele, nome que é oculto a outros que não o reconhecem. Ele revelou o seu nome a nós. Nós não podemos ficar parados. Não podemos gastar o nosso tempo, gastar a nossa vida sentando nesses bancos, nos alimentando, aprendendo e sem nada a oferecer a Ele. Entregando dízimos, entregando ofertas, isso é importante? É, a obra de Deus depende disso. Mas o reino, ele depende de mim e de você. Ele depende do meu e do teu trabalho.
esteja disponível para Ele. Esteja com o coração contrito, quebrantado. Que o Senhor possa nos encontrar assim nessa noite, com o coração quebrantado diante dEle. Pois Ele fere, mas Ele mesmo ata a ferida. Ele cura. Aleluia. Aleluia. Eu sei que Ele vai levantar aqui homens e mulheres jovens, cheios de autoridade do Espírito. Aleluia. Eu sei. Eu creio. Aleluia. Eu sei que Ele vai fazer. Louvado seja o nome. Agora, se você tem fé e você acredita nas palavras que foram ditas aqui no aniversário, eu não quero te constranger, mas no sábado, aleluia, foi ministrado sobre a vida de quem tinha um chamado, sentia um chamado em si, um chamado de Deus, aleluia, para fazer a obra dele, para sair ao campo. E muitas pessoas se levantaram e vieram até aqui. Eu não quero te constranger, mas eu quero te fazer recordar disso e não esquecer. Durante os seus dias, durante as suas semanas, não esqueça daquilo que Deus falou contigo, porque Deus falou comigo naquela noite de sábado. Aleluia. E a voz dele é irresistível. Não há como resistir à voz do Espírito de Deus. Aleluia. Esteja conduzível, tratável, moldável como o vaso de barro que ainda está mole, porque o Senhor deseja usar você. O Senhor deseja de fazer de ti uma atalaia na casa dele. Aleluia. Aleluia. Eu fico por aqui com essas palavras. Eu agradeço a oportunidade. Eu agradeço a condução do Senhor. Eu agradeço pela palavra dele. Glória a Deus. Que falou não só contigo, mas comigo. Aleluia. Ele é maravilhoso. Eu te peço que você se coloque de pé nessa noite. Oh Deus. Oh Senhor da glória.